Hoje vivemos debaixo da lei ou da graça? 4 minutos. Vamos lá. Hoje nós temos uma teologia, a teologia da dispensação, para quem não conhece, é uma teologia que defende que nós vivemos num tempo em que aquilo que vivia-se num outro tempo já não faz parte dessa realidade nossa. Vivemos num tempo da graça, né? Do perdão de Deus, do amor de Deus, né? Da misericórdia de Deus, revelada através da pessoa de Cristo à humanidade. E por esse motivo, acredita-se que não precisam mais cumprir os mandamentos prescritos na Torá. E diante da minha defesa hoje, isso é um equívoco muito grande. Porque a graça, ela nunca anulou a lei. Porque a graça, no hebraico, o pastor aqui é professor de hebraico, pastor César, o Hesed, a bondade e a misericórdia do Eterno, sempre existiu. Em Lamentações 3:22 vai dizer que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então essa graça, ela sempre existiu, sempre esteve presente. Lógico que agora, revelada através da pessoa de Cristo, né, nós podemos desfrutar de uma comunhão com o Eterno. Só que aquilo que nos aproxima do Eterno é o mitzvah, é o mandamento. Né, da palavra tzivá no hebraico, que é a conexão. Sem mandamento não há conexão com o Eterno. E sem o mandamento, eu também não sei o que é pecado, porque Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que pecado é transgredir o mandamento, é transgressão da lei. Então, se não tem lei, já não existe mais pecado. Se não existe pecado, para que o sacrifício de Jesus? Então, eu defendo que mesmo nesse período que a graça foi revelada, nós precisamos sim do mandamento. Porque sem o mandamento não há uma melhoria para a sociedade. Eu vou falar que pode se roubar, pode matar, pode adulterar, pode fazer essas atrocidades, tendo uma fé na graça. Ele fez tudo por mim, eu não preciso. Então uma palavra que eu quero colocar aqui é a própria palavra de Jesus, né? Pois não, fique à vontade. A palavra de Jesus é Mateus 5, Mateus capítulo 5, no verso ali 17, Mateus 5:17, né? O próprio Jesus, ele vem dizendo, né, essa questão que está escrito bem aqui, claro, né? Tem coisas que não precisa do hebraico nem do grego, tá claro, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, né? E vou continuar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a minha defesa é baseada nisso. Os homens hoje violam os mandamentos, ainda que pequenos, porque eles acham que não tem importância. Só que, quando você analisa quais são os menores mandamentos, quais são os menores que Jesus falou aqui, e se você não tomar o cuidado de cumprir os menores e ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus, menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então hoje eu vejo que os homens estão ensinando que não precisa cumprir nada, que a graça já resolveu tudo, e isso não é uma realidade, porque aumenta-se o número dos cristãos no Brasil e aumenta a violência, aumenta o ódio, aumenta a inadimplência, aumenta tudo que a gente tem visto aí de catástrofe. E a terra não tem sido, vamos dizer assim, melhorada pelas ações dos cristãos. Então, com todo o seu discurso e exposição, segundo aquilo que o senhor crê e acredita, hoje vivemos debaixo da lei. Também. Tá claro isso. Tá certo. O tempo foi dado ao nosso amigo, ao nosso convidado, ao pastor Rafael. 4 minutos agora. E tem do outro lado o pastor César Cavalcante, que vai defender a sua postura, a sua posição teológica, aquilo que crê, acredita, como vê, enxerga as escrituras. Pois não, pastor César? Bom, vamos lá. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança e nós vivemos, nos movimentamos nessa nova aliança. Eu vou deixar alguns textos, imagino que todos eles são de conhecimento do pastor Rafael, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6-8, fala que nós somos ministros da nova aliança, não da antiga. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz textualmente, pastor,
que ninguém será justificado pelas obras da lei. Diz assim o texto bíblico: ninguém será justificado pelas obras da lei. Romanos 3:20. No 28 diz assim: concluímos que a salvação é pela fé, totalmente independente das obras da lei. Outra versão: concluímos, pois, que a salvação é pela fé, independente das obras da lei. Gálatas 2:16, o homem não é justificado pela lei. Gálatas 3:2, ninguém recebe o Espírito Santo pela lei. Gálatas 3:10, todos os que continuam na lei estão debaixo de maldição. E na verdade a fila é enorme de textos bíblicos, né? Quando o senhor diz a Torá, né? O senhor disse assim, olha, a teologia da dispensação, não sei o quê, diz que a gente é salvo só pela graça mesmo, tal, mas tem aí, ninguém é salvo sem guardar as regras da Torá. Torá é a palavra hebraica para lei, e lá tem 613 mandamentos, como o senhor sabe bem. Mas eu queria até nos atermos aos 10 principais, porque é óbvio que o senhor não acredita que tem que guardar os 613 mandamentos, né? Eu imagino que o senhor não vai defender isso aqui agora. Mas o texto que o senhor citou de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Cumprir a lei não significa obedecer os mandamentos. Eu não estou dizendo que Jesus desobedeceu. Estou dizendo que o irmão interpreta, com todo respeito, erradamente, o que é cumprir a lei. Quem cumpre a lei não é quem obedece o que está escrito nela. Quem cumpre a lei é quem paga a pena. Cumprir a lei significa pagar a pena. Quando se um policial com autorização judicial vai na sua casa para cumprir a lei diz que você transgrediu e a sua transgressão gera uma pena. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Quem cumpre a lei é quem paga a pena. Quando Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, ele disse que, ele está dizendo em outras palavras, que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Os fariseus, o sistema judaico do Antigo Testamento é todo centrado no sacrifício. Tem 10 regras. O senhor não consegue cumprir as 10. Ninguém consegue cumprir as 10. Ninguém nesse planeta, nesse mundo, consegue olhar para os 10 mandamentos e falar assim: eu faço tudo isso aí já. Eu tô livre disso aí. Isso aí eu já resolvo. Isso aí tá fácil para mim. Ninguém. E quando não consegue cumprir, o pecador é réu. Quem transgride a lei é réu. Quem é réu vai ser julgado. A Bíblia diz que o juiz de Deus é sem misericórdia. Mas Deus deixou o sacrifício. A lógica é o sacrifício. E os fariseus mudaram o centro da lógica judaica do sacrifício para a obediência às regras, que é o que o irmão está propondo. Mas Jesus Cristo, quando ele diz: eu não vim cumprir, eu não vim revogar a lei, vim cumprir, ele está dizendo: eu vim pagar o que ninguém consegue fazer. A lei, a didática da lei é nos levar até Cristo. Gálatas capítulo 2, capítulo 3. Tá aí a postura e posição, né? E a posição primeira do pastor César Cavalcante. Claro, eu vou dar tempo aqui também para o pastor Rafael responder a isso, e ao pastor César Cavalcante, 3 minutos cada um, e quero que você também interaja, seja pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, 984849988. Pastor Rafael Amorim, 3 minutos para o senhor. Quando o pastor César ele fala que a interpretação minha está equivocada em relação ao cumprir a lei, que quem cumpre é aquele que paga a sentença, ele está falando da capará, da expiação dos pecados que Yeshua faz para que nós pudéssemos nos relacionar com o Eterno. Isso daí está claro, isso daí eu acredito que não tem problema de discurso teológico em relação a todos que acreditam. Mas quando o senhor fala do modo cumprir, aí nós temos que entrar no plerossai, que plerossai é tornar cheio, é tornar equilibrado, é tornar pleno. E aí, quando se fala de tornar pleno, nós continuamos o texto, porque nós não podemos defender as escrituras pegando textos isolados, igual o pastor César ele colocou aqui, texto de Gálatas. Primeiro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 18, Pedro vai falar assim, as cartas de Rav Shaul é muito difícil de interpretar. Quem está falando isso é um judeu, da carta de um judeu.
É muito difícil interpretar, 2 Pedro 3, 15 ao 18. E aí os cristãos vão interpretar com a ótica romana, né, helenizada, né, do grego, enfim, com uma ótica distorcida. Pega Gálatas 3:10, igual o pastor mesmo César mencionou. Ele mencionou, não foi eu, tá bom? Ele mencionou o texto e eu vou usar o próprio texto que ele mencionou de Gálatas. Você pega Gálatas 3:10, vai falar que da maldição da lei. Mas vamos continuar? Todo aquele, pois, que são das obras da lei, e obras da lei está relacionado ao legalismo da Torá, que já vou falar sobre isso, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito maldita todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para fazer cumprir. Então, maldito não é aquele que está cumprindo Torá, maldito é aquele que não cumpre Torá. E o que acontece aqui? Quando o Rav Shaul vai falar de obras da lei, é igual Jesus fala, é a mesma coisa. Obras da lei está relacionada ao Derabanan, tratado de Talmud, né, Mishnah, que não é deoraita, não é escrito. Eram leis rabínicas que eles colocavam um peso a mais nas pessoas do que deveria ser. É um fardo a mais. Em Cristo não tem esse fardo. Cumprir a lei é como Davi falou, né? Meditar na lei do Senhor é ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. É maravilhoso. A lei de Deus traz refrigério da alma. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Todos os salmistas falaram isso. É como mel na nossa boca. Porém, os homens, com as suas doutrinas humanas, colocaram um fardo pesado demais. O conceito farisaico, o conceito rabínico na sua época fez isso. Então, obras da lei não está relacionado a mandamentos da Torá. É outra coisa. Tá aí, pastor César. Bom, vamos lá. Pela segunda vez, o pastor Rafael chamou Paulo de rabino, né? Ele escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 4, dizendo o seguinte: eu poderia confiar muito bem na minha carne, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja, não sei o quê, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por Cristo. Ninguém chama Paulo de rabino na Bíblia. Nenhum irmão, nenhuma pessoa, ninguém. Paulo disse que essa vida no judaísmo ele considera, com licença da palavra, fezes. Esterco. Exatamente. Ele diz que essa vida de ser considerado rabino, de não sei o quê, versículo 7, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Assim, deveras, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, chamar Paulo de rabino, como o senhor está fazendo, além do retrocesso e tal, tudo mais, é uma questão bastante complicada. Acho que o próprio Paulo não se apresenta assim, ninguém o apresenta assim. Sobre o texto de Gálatas, que o homem não é justificado pela lei, eu li o capítulo 2, versículo 16, deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 16, e posso continuar aqui contigo, porque também li o capítulo 3, né? Vamos lá, o capítulo 3, versículo 2, ninguém recebe, quero apenas saber isso, vós recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ninguém recebe o Espírito Santo por guardar a lei. E eu não estou falando aqui da lei dos fariseus, não é esse o assunto aqui. No capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que todos, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E aí eu termino perguntando se o senhor pratica todas as obras da lei com sucesso, porque o que o texto está dizendo é o seguinte: aquele que não permanece em tudo que está escrito na lei para praticá-la é maldito. Eu nem tô até tirando aqui as questões dietéticas, como que fala, de culto, de asepsia. Eu não vou entrar nesse mérito, obviamente. Mas o senhor consegue guardar os 10 mandamentos? Ou conhece alguém que consegue guardar os 10 mandamentos e sair vitorioso? Eu já vou lhe dar a oportunidade para responder a isso. Deixa eu chamar aqui o resultado inicial da enquete. Nós temos uma enquete, é isso? No nosso Instagram. Você que está aí nos acompanhando. Olha lá, hoje,
vivemos debaixo da lei ou da graça? De maneira esmagadora. Debaixo da graça, 98%. Lei, 2% apenas, mas tem 2%. Há gente nos ouvindo, nos acompanhando, que defende, sim, vivemos debaixo da lei. Você pode acessar o nosso Instagram, lá tem essa enquete rolando, @FM Rádio Musical. A pergunta que o senhor fez, pastor César, me perdoe, ao nosso querido amigo pastor Rafael. Ele consegue guardar os 10 mandamentos mesmo? Ou conhece alguém que consegue guardar os 10 mandamentos e sair vitorioso? E aí, pastor Rafael? Vamos lá, relacionado à palavra do pastor César lá, pode ver que o texto ele fala de obras da lei e depois ele não fala mais de obras da lei, ele fala da lei. As obras não aparecem mais ali no texto, porque obras da lei está relacionado a ordens rabínicas, leis que consistem em ordenanças de homens. Torá é outra questão que sim, relacionado ao Aseret Hadibrot, para quem não conhece os 10 mandamentos, a gente cumpre. Deve se cumprir, tem que praticar, né? Reconhecemos o Eterno como Yud He Vav He, não temos outros deuses diante de nós. Nós sim santificamos o nome do Eterno, não tornamos o nome dele esquecido, guardamos Shabat, honramos pai e mãe, nós não matamos, não adulteramos, nós não damos falso testemunho, não cobiçamos as coisas dos outros. Nós conseguimos cumprir. Tudo é possível ao que crê. Para quem crê, tudo é possível. Para quem não crê, não é. Então, depende agora da crença. Se a pessoa quer praticar, ela vai conseguir, porque tudo se torna possível ao que crê. Quem não quer praticar, vai arrumar desculpas para fugir da responsabilidade. Olha um texto aqui, ó. Marcos capítulo 7, só para defender, fala de Jesus, né? Eu sei que a igreja usa muito as cartas de Paulo para defender que Paulo era contra a Torá. Isso não é verdade. É só ler Atos 21, Atos 22, Atos 23, você vai ver ele praticando mandamentos. Então não tem como uma pessoa que pratica mandamento ensinar a outra a não praticar. Não faz sentido. Agora, Marcos capítulo 7, ali no versículo 8, olha o que Jesus falou. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e do copo, e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. Então, presta atenção. Se você começar a ler ali do versículo 7, ele vai estar falando do quê? Que as pessoas estão cumprindo mais as leis dos homens, o Derabanan, que é ordens rabínicas, né? Tratado de Talmud, aquilo que os rabinos estavam fazendo, colocando fardo pesado demais nas pessoas, e Yeshua era contra. Vocês não entram no reino dos céus e impedem as pessoas de entrar? Isso ele era contra. Mas olha aqui, ó. Porque deixando o mandamento de Deus, ele está indo contra as pessoas que deixam o mandamento de Deus. Porque se tem uma coisa que nos conecta ao Eterno, se chama mitzvah, né? Do radical tsivá, que é conexão. O senhor é professor de hebraico, né? Tsivá é uma conexão. Então, uma mitzvah é o que nos conecta com o Eterno. Como que eu vou demonstrar uma fé no Eterno que estabeleceu as suas palavras se eu não pratico? Vou dar um exemplo. A única parte nas escrituras, a única que o próprio Eterno talhou nas tábuas é a tábua dos mandamentos, o Aseret Hadibrot. É a única parte. Por que eu vou abolir isso e ficar com o que os homens falaram? Depois ele quebrou, né, pastor? Assim, vamos lá entender. Eu quero ir para o pastor César. As tábuas que ficaram guardadas lá na Arca da Aliança não eram essas que Moisés, que Deus escreveu com o seu dedo, nem nada disso. Elas foram quebradas depois. Moisés teve que reescrever novamente. Mas voltando aqui ao cerne da questão, né, a justificação pela graça, o texto de Gálatas capítulo 3, versículo 10, eu propus, o senhor releu e acabou não saindo do assunto. Maldito todo aquele que não permanece todas as coisas escritas na lei para praticá-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não procede da fé, e aquele que que decidiu observar seus preceitos, por eles morrerá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Quando eu perguntei se o senhor guarda os 10 mandamentos, a partir da lei de Cristo, é bem difícil, né? A gente nunca cobiçar, é bem difícil a gente sempre obedecer, é bem difícil dizer que não, pela fé a gente guarda, pela fé não sei o que e tal, tudo mais. Mas se é para guardar de forma salvífica, então nem eu, nem o senhor, nem ninguém consegue, por exemplo, guardar o Shabat. Com as regras da Bíblia, não dá. Você consegue guardar o sábado igual está escrito na Bíblia? Não dá.
Entende? Então, a lei, a Bíblia diz que a lei, ela foi nos dada até que chegasse a fé. Por isso que Romanos 3:24 está dizendo, justificados gratuitamente pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque a lei em si, ela é chamada na Bíblia como insuficiente. Veja o que diz Romanos, capítulo 3, versículo de número 21, salvo engano. Vamos lá. Mas agora sem lei, manifestou-se a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E como o senhor falou das tábuas da lei, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, está dizendo assim, falando sobre a lei, né, os 10 mandamentos. Eu vou ler um pouquinho mais à frente, acho que um pouquinho mais atrás, acho que é o capítulo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o único trecho da Bíblia gravado com letra em pedra, pastor Rafael, é o Decálogo. Aqui nesse texto ele é chamado de ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então tá colocando aí dois ministérios e duas alianças. Pastor. Mas isso daí, pastor César, tá falando de uma lei superior. De uma lei superior. E o senhor concorda? Claro. Uma lei superior. E eu concordo que a graça, ela é superior à Torá. Isso daí, o debate não é nem esse, mas eu vou entrar nesse mérito só para os ouvintes entenderem. A graça é o perdão que Deus nos dá por intermédio da nossa confiança, depositar confiança no sacrifício de Jesus, sacrifício de expiação. Por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então todos nós carecemos de um sacrifício para nos conectar com Hashem, com o Eterno, com Deus. E esse sacrifício, Yeshua veio e fez a expiação dos pecados. Só que esta graça, ela não nos isenta das responsabilidades da prática do mandamento. Quer ver? Primeira carta de João. Eu vou mostrar para os ouvintes que não existe algo novo aqui. É desde o começo, é o que tem desde do que o Eterno estabeleceu, ó. Primeira carta de João, capítulo 2, está escrito assim, ó, versículo 3. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoando. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E Yeshua praticou mandamentos? Praticou, então tem que andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não existe um mandamento novo. Mas o mandamento antigo, desde Bereshit, desde o princípio tiveste. Então os mandamentos aqui que é proposto, é os mandamentos desde o início. Não existe um mandamento novo para se praticar. Há uma nova regra, uma nova doutrina. Não existe. Doutrina é doutrina, é ensinamento de Deus para a humanidade. Revelado ali quando Moisés estava, para Moisés entregar para o povo, para legislar o povo. Mas a lei não é de Moisés, a lei é do Eterno, Kadosh Baruch Hu, que revelou através da pessoa de Moisés. E Yeshua é a manifestação da palavra. Agora, eu digo que eu conheço ele e não pratico nada, eu me torno um mentiroso. Quais são os mandamentos, pastor César, descrito aqui em 1 João, que o senhor acredita e defende que se tem que praticar, porque está escrito aqui, ó. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quais são esses mandamentos que tem que se guardar? Porque aqui no texto fala que é desde o princípio, não é novo. O pastor César vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, do nosso break. Mas eu não ia fechar, porque começou com ele. Tá. Você tem que fechar bloco. Tá. Eu iria começar com Começou com quem? Começou com ele. Posso, então? Não, por favor. Tá, fique à vontade. Bom, vamos lá. Jesus Cristo viveu em qual dispensação ou mandamento? Eu não sou dispensacionalista, mas Jesus Cristo viveu como? No Antigo Testamento. Como um bom judeu. A antiga aliança. Jeremias 31:31 fala da nova aliança. Jesus, a nova aliança, pastor Rafael, está aqui no meio da Bíblia. A nova aliança, pastor, ela não começa quando Jesus nasce. Ela começa quando ele morre.
E eu sei disso por conta de Hebreus capítulo 9, versículo 16. Aonde há um testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Sim. Porque um testamento só é confirmado a partir da morte e tal. Até a primeira aliança teve que ter sangue. Então, existem 2 testamentos. Existe o Antigo Testamento, que esse é o que o senhor está defendendo. E existe o Novo Testamento, a Nova Aliança. O senhor gosta muito dos nomes hebraicos, né? Então, existe a Brit Hadashah. Mas a gente fala para quem fala português, então existe o Novo Testamento, a Nova Aliança. E na Nova Aliança, a Bíblia diz que a partir do sangue de Cristo começa a Nova Aliança. Logo, utilizar a vida de Jesus, porque ele guardava sábado, claro, ele está na Antiga Aliança. A partir da morte de Cristo é que começa a Nova Aliança. Sendo assim, de qual dos 2 testamentos o senhor é signatário? Porque no Brasil, nós já tivemos 7 constituições. Nós estamos vivendo hoje a de 1988. Você acha que a Constituição de 1967 vale agora? Ela pode valer porque ninguém tirou tudo da cabeça em 1988 e começou do zero. Ela foi usada como base. A Constituição de 1932, a Constituição de 1900 não sei quanto. Agora, a que vale é a de 1988. A Constituição é a Carta Magna e em todos nós brasileiros, quando a gente tira o RG, se torna adulto, você é signatário dessa Constituição. Na fé, nós somos signatários da Nova Aliança e utilizamos a Antiga Aliança como base para a gente entender como a Nova Aliança chegou até nós, como foi, e para entendermos Jeremias capítulo 31, eis que vem dias que firmarei com uma nova aliança e tal, não como a antiga e tal. Então, eu queria que no próximo bloco o senhor falasse de qual delas o senhor é signatário e por quê. Se é da antiga, por quê? Se é da nova, por quê? Obrigado. Tá aí.